eu sou dona dessas terras agora, coronel. Vaza aí! Vaza daqui junto com sua maldita fé, sua véia! Senhor, eu sou a nova dona desta fazenda. O coronel riu. Até a Virgem Maria o dar uma dura lição. O sol nascia devagar sobre o interior do Piauí, tingindo de laranja os campos secos da fazenda Santa Maria. O cheiro de café coado subia da cozinha da Casa Grande, misturado ao aroma de lenha queimada e terra molhada pelo orvalho da madrugada. Dona Sebastiana, aos 89 anos, caminhava devagar até a pequena capela anexa à casa, apoiando-se numa bengala de madeira escura que pertencera ao seu avô. Aquela fazenda era modesta, mas carregava 5 gerações de história. Não havia luxo ali, apenas trabalho honesto, fé simples e 20 famílias que tiravam da terra o sustento diário. Mandioca, milho, gado de leite. Nada que impressionasse os poderosos da região, mas suficiente para que todos comessem e dormissem em paz. Dentro da capela, Dona Sebastiana ajoelhou com dificuldade diante de uma imagem centenária de Nossa Senhora. Aquela imagem viera de Portugal nas mãos de sua bisavó, e fora testemunha de nascimentos, mortes, casamentos e promessas. A idosa tocou os pés de gesso com reverência e começou a rezar em voz baixa, como fazia todos os dias desde menina. Minha Mãe do Céu, proteja esta terra que é sua. Proteja estas famílias que dependem dela. Não deixe que o mal chegue até aqui. Ela não sabia ainda, mas aquela oração seria posta à prova de um jeito que nunca imaginara. A poucos quilômetros dali, numa fazenda 10 vezes maior, o coronel Mário Saldanha terminava o café da manhã servido por empregados silenciosos e amedrontados. Alto, de bigode grosso e chapéu de couro sempre na cabeça, Mário era conhecido em toda a região como o homem que não aceitava não como resposta. Suas terras eram imensas, conquistadas através de grilagem, intimidação e políticos comprados com dinheiro sujo. Ele olhava agora para o mapa sobre a mesa, traçando com o dedo grosso uma linha azul que representava um rio. Aquele rio passava pela fazenda Santa Maria, e Mário precisava daquela água para irrigar seu novo projeto agrícola. A propriedade em si não valia nada para ele, mas a água valia ouro. Aquela velha teimosa ainda não aceitou vender. Perguntou ele ao capanga que estava de pé ao lado da mesa. Não, patrão. Disse que a terra é herança sagrada, que tem promessa feita para Nossa Senhora. Mário deu um soco na mesa que fez as xícaras pularem. Promessa para a santa de gesso. Eu vou mostrar para essa velha quem manda nessa região. Prepara os papéis falsos e chama os homens. Se ela não vende, a gente toma. O capanga saiu apressado, e Mário ficou sozinho olhando o mapa. Dentro dele, uma voz pequena, talvez a lembrança do menino pobre que ele fora um dia, tentou sussurrar que aquilo estava errado. Mas ele abafou essa voz como sempre fazia, enchendo outro copo de uísque e acendendo um cigarro caro. Durante 3 meses, Mário assediou Dona Sebastiana com propostas cada vez mais agressivas. Primeiro ofereceu dinheiro. Depois ameaças veladas. Por fim, ameaças diretas. A idosa recusava tudo com educação firme, explicando sempre a mesma coisa. Aquela terra alimentava 20 famílias, tinha sido consagrada à Virgem Maria, e nunca seria vendida enquanto ela tivesse vida. Cada recusa deixava Mário mais furioso. Para ele, aquilo era afronta pessoal. Como uma velha insignificante ousava desafiá-lo? Ele, que tinha juízes e delegados no bolso. Ele, que podia fazer sumir quem quisesse sem deixar rastro. Numa tarde quente de agosto, quando o sol rachava a terra seca e até os pássaros se calavam de cansaço, 3 caminhonetes levantaram poeira na estrada que levava à fazenda Santa Maria. Dentro delas, o coronel Mário e 8 jagunços armados. Dona Sebastiana estava na varanda quando os viu chegar. Sentiu o coração apertar, não de medo por si mesma, mas pelas famílias que dependiam daquela terra. Ela se levantou devagar, endireitou o vestido simples de chita e esperou. Mário desceu do carro com uma pasta debaixo do braço e arrogância estampada no rosto queimado de sol. Os jagunços se espalharam pelo terreiro, mãos perto das armas na cintura. Dona Sebastiana, disse ele sem tirar o chapéu nem demonstrar o mínimo respeito. Vim aqui pela última vez com bondade. Depois de hoje, a senhora não vai querer saber o que acontece. Ele abriu a pasta e jogou papéis em cima da mesa da varanda. Esses documentos provam que esta fazenda é minha por dívidas que vocês têm com o cartório. Tudo legal, tudo assinado. A senhora tem 3 dias para sair daqui com sua gente. Dona Sebastiana pegou os papéis com mãos trêmulas e viu que eram falsificações grosseiras. Ela conhecia cada palmo daquela terra, cada documento legítimo guardado há décadas.
Coronel, o senhor sabe que isso é mentira. Esta fazenda nunca teve dívida nenhuma. Minha família. Ele arrancou os papéis das mãos dela com violência que quase a derrubou. Papel velho não vale nada, senhora. O que vale é poder. E eu tenho poder. Vocês têm 3 dias. Os trabalhadores que assistiam à cena de longe ficaram paralisados. Mulheres abraçaram filhos pequenos. Homens de bem cerraram os punhos, mas sabiam que não tinham como enfrentar homens armados. Mário olhou em volta com desprezo, cuspiu no chão e voltou para o carro. Antes de entrar, virou-se uma última vez. E pode esquecer suas santas e seus terços. Deus não protege quem não tem força. As caminhonetes sumiram na nuvem de poeira vermelha, e Dona Sebastiana caiu de joelhos ali mesmo na varanda. Não de desespero, mas em oração. Porque ela sabia que quando os homens falham, ainda resta o céu. E o céu estava ouvindo. Na manhã seguinte, ninguém conseguiu sair da fazenda. Jagunços do Coronel Mário cercaram todos os acessos, impedindo a entrada de mantimentos, remédios ou qualquer ajuda externa. Era um cerco silencioso, mas eficaz. A mensagem era clara: vocês estão sozinhos. Dona Sebastiana reuniu as 20 famílias debaixo de uma mangueira grande no centro do terreiro. Homens de cabeça baixa, mulheres com olhos inchados de tanto chorar, crianças confusas sentindo medo dos pais sem entender por quê. Minha gente, começou a idosa com voz que tentava ser firme mas tremia nas pontas. Sei que estamos com medo. Eu também estou. Mas essa terra foi consagrada à Mãe de Deus pela minha bisavó. Ela não vai nos abandonar. Um dos homens mais velhos, seu Antônio, falou com respeito mas sem esperança. Dona Sebastiana, com todo respeito, o coronel tem homens armados. Tem juiz e delegado no bolso. A gente não tem nada. Como é que Nossa Senhora vai nos proteger de bala? A pergunta ficou no ar pesado daquela manhã sem vento. Dona Sebastiana não tinha resposta que fizesse sentido para a lógica humana. Só tinha fé, e às vezes, quando a razão acaba, é só a fé que sustenta. Não sei como, seu Antônio, mas sei que ela vai. Vamos continuar rezando e trabalhando. Não vamos dar a essa gente o gosto de nos ver desistir. Enquanto isso, o Coronel Mário organizava o terror com eficiência de quem já tinha feito aquilo muitas vezes. Ele não precisava usar violência direta ainda. Bastava a ameaça, o medo, a pressão constante. Seus homens começaram a queimar pequenas plantações nas bordas da propriedade. Nada grande o suficiente para chamar a atenção da polícia da capital, mas suficiente para mostrar o que poderia acontecer. O cheiro de milho queimado subia com a fumaça preta, e cada coluna de fumaça era um aviso. À noite, os jagunços atiravam para o alto perto das casas dos trabalhadores. Ninguém era ferido, mas ninguém dormia. Crianças acordavam chorando. Mães cantavam baixinho para acalmar os filhos, mas elas mesmas tremiam por dentro. Dona Sebastiana tentou buscar ajuda. Mandou recado para advogados da cidade vizinha, mas todos recusaram o caso. Desculpe, Dona Sebastiana, mas não posso me meter com o Coronel Mário. Tenho família para proteger. Tentou falar com o delegado, que ouviu educadamente e não fez nada. Tentou o padre da paróquia, que prometeu rezar mas disse que questões de terra eram assuntos temporais fora de sua alçada. Ela estava realmente sozinha, ou melhor, só tinha companhia das 20 famílias apavoradas e a imagem de Nossa Senhora na capela. No terceiro dia, Mário apareceu novamente. Desta vez não veio com ameaças, veio com ação. Seus jagunços começaram a marcar as casas dos trabalhadores com X vermelho nas portas. Era uma lista de execução simbólica. Essas famílias seriam as primeiras a serem expulsas à força. Seu José, um dos trabalhadores mais antigos, tinha 7 filhos. Quando viu o X vermelho em sua porta, sentou no chão e chorou sem esconder. Sua esposa, Dona Maria, abraçou os filhos e começou a juntar os poucos pertences em sacos velhos de estopa. A gente vai para onde, José? Perguntou ela com voz quebrada. Não sei, mulher, não sei. Mário observava tudo de longe, sentado na varanda da casa grande como se já fosse dono daquilo tudo. Ele bebia uísque e fumava charuto importado, saboreando o poder de destruir vidas com um gesto. Um de seus capangas se aproximou. Patrão, a velha tá na capela rezando faz 3 horas. Quer que eu tire ela de lá? Mário deu uma risada sem humor. Deixa ela rezar. Santa de gesso não vai mudar nada. Amanhã a gente tira ela de lá e instala ela num casebre qualquer.
Quero ver se os santos dela vão impedir. Mas havia algo que Mário não sabia. Havia algo que nenhum poder humano, nenhuma arma, nenhum documento falso poderia mudar. Aquela terra realmente tinha sido consagrada à Virgem Maria há 5 gerações. E promessas feitas ao céu têm peso diferente das promessas feitas entre homens. Naquela noite, Dona Sebastiana ajoelhou na capela com dor nos joelhos e dor maior na alma. A imagem de Nossa Senhora estava ali, serena e silenciosa como sempre. Aos olhos humanos, apenas gesso pintado. Mas aos olhos da fé, era portal direto para o coração de quem nunca abandona quem clama com sinceridade. Minha mãe, sussurrou a idosa com lágrimas descendo pelo rosto enrugado. Se a senhora não fizer algo, essas famílias vão ser destruídas. Eu posso morrer em paz, já vivi minha vida. Mas essas crianças, essas mães, esses homens de bem, eles não merecem isso. Ela beijou os pés da imagem e ficou ali, em silêncio, esperando não sabe bem o que. Apenas esperando. E no silêncio daquela capela pequena, no meio do sertão esquecido pelos homens, algo começou a se mover. Não algo que olhos humanos pudessem ver ainda, mas algo real. Algo poderoso. Algo que faria o coronel Mário Saldanha descobrir que há coisas neste mundo, e fora dele, que nenhum poder terreno consegue comprar, intimidar ou destruir. A intervenção estava prestes a começar. O 4º dia amanheceu com céu pesado, nuvens baixas que pareciam pressionar a terra. Não chovia, mas o ar estava úmido e abafado, daquele jeito que faz a respiração ficar curta e o peito apertar. Dona Sebastiana acordou na Casa Grande pela última vez como dona daquele lugar. Ela sabia, sentia nos ossos, que algo pior estava por vir. Vestiu-se devagar, penteou os cabelos brancos e ralos, e foi até a capela fazer sua oração da manhã. Precisava daquela força, daquele momento com Nossa Senhora, antes que o inferno se instalasse de vez. Quando voltou, os jagunços já estavam lá. 8 homens armados, rostos duros, olhares vazios de qualquer compaixão. E no meio deles, o coronel Mário, com seu chapéu de couro e sorriso cruel. Bom dia, Dona Sebastiana, disse-lhe com falsa cortesia que não enganava ninguém. Vim buscar o que é meu. Coronel, pelo amor de Deus. Deus não mora aqui, senhora. Quem manda aqui agora sou eu. Ele acenou para os homens, e eles entraram na casa como invasores de guerra. Começaram a jogar os pertences da idosa no quintal. Roupas, panelas, fotografias de família, tudo misturado na poeira. Dona Sebastiana tentou segurar um retrato de seus pais, mas um dos jagunços empurrou-a com tanta força que ela caiu de costas no chão de terra. As 20 famílias assistiam de longe, paralisadas. Alguns homens deram um passo à frente, querendo defender a idosa, mas suas esposas o seguraram pelos braços. Não, José, eles vão te matar. Não vale a pena. E não valia mesmo, pelo menos não aos olhos humanos. O que vale um homem pobre contra 8 homens armados e um coronel com poder político? Dona Sebastiana foi arrastada pelos braços frágeis até uma cabana de ferramentas nos fundos da propriedade. Era um lugar escuro, úmido, que cheirava a mofo e ferrugem. Ali dentro tinham enxadas velhas, sacos rasgados, teias de aranha nos cantos. Não era lugar para gente, muito menos para uma senhora de 89 anos. Aqui vai ser sua nova casa, disse Mário com desdém. Até você decidir sair de vez desta terra. Ele se virou para sair, mas parou na porta e olhou para ela com ódio que ia além da ganância. Era ódio pessoal, do tipo que nasce quando alguém ousa dizer não para quem está acostumado a ter tudo. Sua santinha não vai te salvar, velha. Quanto antes você entender isso, melhor. E saiu, deixando-a sozinha naquele buraco escuro. Dona Sebastiana sentou no chão de terra batida e abraçou a imagem de Nossa Senhora que conseguirá resgatar antes de ser expulsa. Seus dedos tremiam, seu corpo doía, mas o pior era a dor que não se vê. A dor de ver famílias sendo destruídas, de ver a obra de 5 gerações sendo pisoteada, de sentir que talvez, só talvez, Deus tivesse fechado os ouvidos para aquele canto esquecido do sertão. Lá fora, o coronel Mário instalou-se na Casa Grande como novo dono. Mandou trazer suas coisas, suas bebidas caras, seus charutos importados. Sentou-se à mesa onde gerações haviam rezado antes das refeições e bebeu uísque até ficar bêbado de poder e álcool. À tarde, ele entrou na capela. Era pequena, simples, com bancos de madeira tosca e altar singelo. Mas tinha algo ali, uma presença, um peso no ar, que incomodava. Mário não acreditava nessas coisas, mas sentiu. Viu a imagem de Nossa Senhora no altar.
Era antiga, de gesso pintado à mão, com manto azul desbotado e olhos que pareciam seguir quem olhava para ela. Ele se aproximou com desdém. Então é você que a velha acha que vai nos derrotar? Pegou a imagem com as duas mãos e a levantou do altar. Olhou para ela de perto, para aquele rosto sereno que não mostrava medo nem raiva. Santa de gesso não manda em terra de verdade. E jogou a imagem num canto da capela, onde ela rolou e ficou deitada de lado contra a parede. Um dos jagunços que estava na porta ficou desconfortável. Patrão, isso é profanação. Não vai dar certo. Mário se virou com fúria. Certo é o que eu digo que é certo. Se não tem estômago para isso, pode ir embora. O homem baixou a cabeça e não disse mais nada. Naquela noite, Mário organizou uma reunião com os trabalhadores que ainda restavam. Colocou papéis sobre uma mesa improvisada no terreiro e chamou família por família. Vocês têm duas escolhas, disse ele sem rodeios. Ou assinam esses papéis renunciando a qualquer direito sobre esta terra e levam R$1.000 cada família, ou vocês vão embora sem nada e ainda vão ver suas casas virarem cinza. Seu José foi o primeiro a ser chamado. Ele tinha 7 filhos, a mais nova com 3 anos de idade. Olhou para os papéis, olhou para a esposa, olhou para as crianças. Coronel, R$1.000 não dá nem para 2 meses de aluguel na cidade. Então não leva nada. Escolha sua. Dona Maria, esposa de seu José, começou a chorar baixinho. Os filhos agarraram-se às suas pernas. Seu José pegou a caneta com mão tremendo e assinou. Não era covardia, era o desespero de um pai que não vê outra saída. Uma a uma, 5 famílias assinaram. Pegaram o dinheiro sujo e partiram chorando, levando apenas o que coubesse em sacos e carroças velhas. As crianças olhavam para trás sem entender por que estavam deixando a única casa que conheciam. As 15 famílias que restaram recusaram-se a assinar. Não porque fossem mais corajosas, mas porque literalmente não tinham para onde ir. Se ficassem, talvez morressem. Se saíssem, morreriam com certeza, de fome, de frio, de desamparo nas estradas sem fim do sertão. Mário não insistiu. Sabia que o tempo e o medo fariam trabalho. Ele tinha paciência. A paciência cruel de quem sabe que a vítima não tem para onde correr. Naquela noite, na cabana escura e fedorenta, Dona Sebastiana não conseguia dormir. Seu corpo doía das pancadas, sua alma doía mais ainda. Ela segurava a imagem de Nossa Senhora contra o peito e chorava em silêncio. Mãe do céu, até quando? Até quando vou ver meu povo sofrer? Até quando esse homem vai zombar de você, da fé, de tudo que é sagrado? Não houve resposta audível. Apenas o silêncio pesado da noite. Apenas o som distante dos jagunços rindo e bebendo na casa grande. Apenas a sensação de abandono que é a maior tentação da fé. A sensação de que Deus não está ouvindo, de que as orações sobem e se perdem nas nuvens sem chegar a lugar nenhum. Mas há coisas que acontecem no invisível antes de se manifestarem no visível. Há guerras espirituais que se travam em dimensões que olhos de carne não veem. E naquela noite, enquanto Dona Sebastiana chorava abraçada à imagem de gesso, forças além deste mundo já se moviam. O céu tinha ouvido. E a resposta estava a caminho. Passaram-se 2 dias de silêncio tenso. O coronel Mário bebia, comemorava, fazia planos para suas plantações. Os jagunços vigiavam, ameaçavam, mantinham o cerco. As 15 famílias que restavam viviam no limite, sem comida suficiente, sem esperança, apenas com a teimosia da fé que se recusa a morrer mesmo quando tudo indica que deveria. Dona Sebastiana permanecia trancada na cabana. Seus únicos companheiros eram a escuridão, a umidade que machucava os pulmões, e a imagem de Nossa Senhora que não soltava nem para dormir. Na manhã do 6º dia, ela acordou com febre. Seu corpo frágil não estava aguentando a umidade, a falta de comida decente, o peso emocional de ver tudo desmoronando. Dona Rita, uma das trabalhadoras que ainda resistiam, conseguiu furar o bloqueio e levou um caldo quente e um cobertor velho. Dona Sebastiana, a senhora precisa sair daqui. Vai morrer nesse lugar. A idosa sorriu fraco e tocou a mão da mulher mais jovem. Se for para morrer, que seja aqui, na terra que minha bisavó consagrou. Mas não vou morrer ainda, Rita. Sinto que algo vai acontecer. O que, Dona Sebastiana? O que pode acontecer contra homens armados e um coronel poderoso? A velha senhora olhou para a imagem de Nossa Senhora com ternura de quem olha para a mãe querida. Não sei. Mas ela sabe. Dona Rita saiu chorando, deixando a idosa sozinha novamente.
E foi ali, naquele momento de febre e dor, que Dona Sebastiana fez a oração mais intensa de sua vida inteira. Ela ajoelhou no chão de terra batida com dificuldade que arrancava gemidos. Seus joelhos estalaram, suas costas doeram, mas ela não se importou. Colocou a imagem de Nossa Senhora à sua frente e começou a falar, não recitando orações decoradas, mas falando de coração aberto, como filha fala com mãe. Minha Mãe Santíssima, Rainha do céu e da terra, eu não aguento mais. Sua voz era fraca, mas cada palavra carregava peso de verdade pura. Não estou pedindo para mim. Eu já vivi minha vida. Se o Senhor me chamar agora, vou em paz. Mas essas 15 famílias, mãe, essas crianças, esses homens e mulheres de bem, eles não têm culpa de nada. Eles só queriam trabalhar honesto, criar seus filhos, viver em paz. Lágrimas escorriam pelo rosto enrugado, molhando a terra seca embaixo dela. Esse homem, esse coronel Mário, ele profanou sua imagem. Jogou a senhora num canto como se fosse lixo. Disse que a senhora não pode fazer nada, que Deus não mora aqui. Ele está zombando de tudo que é sagrado, mãe. Ela segurou a imagem com as 2 mãos trêmulas e a levantou como se estivesse oferecendo-a aos céus. Se esta fazenda é sua, e ela é, porque minha bisavó a colocou nas suas mãos há mais de 100 anos, então mostre a esse homem cruel quem é a verdadeira dona daqui. Não por vingança, mãe, mas por justiça. Pelos que não têm voz. Pelos que não têm poder. Pelos pequenos que o mundo esmaga. Sua voz cresceu em intensidade, ganhando força que não parecia vir do corpo fraco, mas de algum lugar mais profundo, da alma, talvez, ou da própria fé que recusava-se a se curvar. Eu sei que a senhora pode fazer milagres. Vi tantos na minha vida. Meu filho que não morreu de febre quando era bebê, a seca que terminou quando todo mundo rezou o terço, a cobra que não picou meu neto porque ele carregava a medalha de Nossa Senhora no bolso. Eu sei que a senhora pode. Ela beijou os pés de gesso da imagem repetidamente, molhando-os com lágrimas quentes. Faça um milagre agora, mãe. Não pelos nossos méritos, porque não temos nenhum, mas pela glória do seu Filho Jesus. Pela proteção dos inocentes. Pelo nome santo que está acima de todo nome. Apareça a esse homem. Abra os olhos dele. Mostre a verdade que ele não quer ver. Salve ele da perdição eterna que ele está caminhando, e salve nós da destruição que ele está causando. Naquele momento, algo impossível aconteceu. A imagem de gesso começou a ficar quente nas mãos de Dona Sebastiana. Não era calor de febre, nem imaginação de mente delirante. Era calor real, suave, reconfortante, como mão de mãe sobre testa de filho doente. E então veio a luz. Uma luminosidade dourada começou a emanar da imagem, enchendo a cabana escura com brilho que não machucava os olhos mas os consolava. Era luz que não vinha de fonte física, não havia lâmpada, não havia janela com sol entrando. Era luz que vinha da própria imagem, ou de algo através dela. Dona Sebastiana arregalou os olhos, sem acreditar no que estava vendo mas acreditando completamente ao mesmo tempo. Minha Nossa Senhora! E então veio o perfume. Aroma de rosas impossível encheu aquele lugar fétido de mofo e ferrugem. Não era perfume de rosas comuns, mas essência celestial que fazia o peito abrir e a respiração ficar leve. Era cheiro que não pertencia àquele mundo. A febre de Dona Sebastiana passou instantaneamente. A dor nos joelhos desapareceu. E mais importante que qualquer cura física, uma paz sobrenatural, daquelas que a Bíblia diz que ultrapassa todo entendimento, inundou seu coração dilacerado pela dor dos últimos dias. Ela não ouviu palavras audíveis, mas ouviu algo mais profundo que palavras, a certeza absoluta, plantada direto na alma, de que não estava sozinha, de que nunca estivera sozinha, de que forças maiores que qualquer coronel, qualquer jagunço, qualquer injustiça humana já estavam agindo. Obrigada, sussurrou ela, beijando a imagem mais uma vez. Obrigada, minha mãe. Do lado de fora da cabana, sem que ninguém visse ou sentisse, a terra da fazenda Santa Maria tremeu levemente. Não era terremoto, era pulso de algo vivo. Como se a própria propriedade consagrada respondesse à oração de sua guardiã fiel. Como se aquela terra, molhada por 5 gerações de suor e lágrimas de fé, reconhecesse que sua verdadeira dona estava prestes a reclamá-la. Na casa grande, o coronel Mário bebeu mais um copo de uísque e riu de alguma piada suja de seus jagunços. Ele não sabia, não podia saber, que aquela seria sua última noite de paz. Que o sono que viria seria interrompido por visita que mudaria tudo. Que os céus, finalmente,
Estavam prestes a responder ao clamor dos oprimidos com poder que nenhum homem, por mais forte que seja, consegue resistir. A intervenção divina não tinha mais volta. E ela começaria naquela mesma madrugada. A noite caiu sobre a fazenda Santa Maria com um silêncio diferente. Não era o silêncio comum do sertão, aquele cheio de grilos cantando, vento nas árvores, gado ruminando ao longe. Era um silêncio pesado, expectante, como se a própria criação estivesse prendendo a respiração antes de algo extraordinário. Dona Sebastiana dormiu pela primeira vez em dias sem pesadelos. Deitada no chão duro da cabana, com apenas um cobertor fino sobre o corpo, ela descansou com paz que não fazia sentido lógico. A luz dourada que emanara da imagem havia desaparecido, mas o perfume de rosas permanecia suave no ar, lembrando-a de que não estava sozinha. Na casa grande, o coronel Mário terminou mais uma garrafa de uísque e subiu cambaleante para o quarto. Seus jagunços ficaram no andar de baixo jogando cartas, bebendo cachaça barata e contando histórias de violências passadas, o tipo de conversa que homens sem consciência têm quando acham que nunca serão julgados por nada. Mário se jogou na cama sem tirar as botas sujas. Estava tão embriagado que o quarto girava mesmo com os olhos fechados. Ele riu sozinho, pensando na velha trancada na cabana, nas famílias que expulsara, no rio que logo seria só dele. Eu sempre ganho, murmurou antes de cair num sono pesado. Sempre. Mas o sono não durou muito. Por volta das 3 da madrugada, hora em que dizem que o véu entre os mundos fica mais fino, Mário acordou de repente. Seu coração batia acelerado sem motivo aparente. A boca estava seca, a garganta apertada. Tentou se mexer e percebeu que seu corpo não obedecia. Podia mover os olhos, mas braços e pernas estavam paralisados. O pânico começou a subir pela espinha. Tentou gritar pelos jagunços, mas nenhum som saiu da garganta. Era como se uma mão invisível estivesse tapando sua boca, sufocando-o sem sufocá-lo de verdade. Ele conseguia respirar, mas não conseguia falar. Foi então que sentiu o frio. O quarto, que há poucos minutos estava abafado pelo calor tropical da noite, ficou gelado. Um frio cortante, antinatural, que fazia a respiração virar vapor branco no ar. Mário viu sua própria respiração condensando e sentiu terror primitivo, aquele tipo de medo que nenhuma bravata, nenhum poder, nenhuma arma consegue espantar. As paredes começaram a brilhar. Uma luminosidade azul prateada, suave mas inconfundível, emanava das próprias paredes como se estivessem absorvendo o luar impossível. Não havia lua cheia naquela noite, ele sabia disso. E mesmo que houvesse, luz de lua não entra assim, não tem essa qualidade etérea e sobrenatural. Mário tentou fechar os olhos, mas não conseguia. Era como se alguma força o obrigasse a manter os olhos abertos, a testemunhar o que estava prestes a acontecer. A porta do quarto se abriu sozinha. Não foi arrombada. Não rangeu nas dobradiças velhas. Simplesmente deslizou para o lado em silêncio absoluto, abrindo-se para o corredor escuro. E do corredor veio uma presença que desafiava toda a lógica, toda a ciência, toda a incredulidade. Primeiro foi o perfume. Rosas. O mesmo perfume que invadira a cabana de Dona Sebastiana, mas agora multiplicado em intensidade. Era tão forte que parecia tangível, como se pudesse ser tocado. Era perfume que trazia memórias que Mário nem sabia que tinha. Infância inocente, mãe rezando ao pé da cama, promessas quebradas, caminhos errados escolhidos. Depois veio a luz. Uma figura caminhava pelo corredor em direção ao quarto, e de cada passo emanava luminosidade azul celeste que iluminava tudo sem criar sombras. Era a luz que revelava, não que escondia. Luz que expunha verdades, não que permitia disfarces. E então ela entrou. Uma mulher de beleza impossível, que não se parecia com nenhuma mulher que Mário já vira na vida. Jovem e eterna ao mesmo tempo. Cabelos escuros caindo sobre os ombros. Manto azul celeste que brilhava como se fosse tecido de estrelas líquidas. Vestido branco mais puro que qualquer brancura terrena. E olhos, meu Deus, aqueles olhos, profundos como oceanos, cheios de compaixão infinita mas também de justiça inabalável. Ela não caminhava tocando o chão. Seus pés descalços flutuavam alguns centímetros acima do assoalho de madeira, como se a gravidade não tivesse poder sobre ela. Quando se movia, era com graça que parecia coreografia celestial, cada gesto carregado de significado e autoridade. Mário quis gritar. Quis pegar a arma debaixo do travesseiro. Quis praguejar, blasfemar, negar o que estava vendo. Mas não conseguia. Seus braços estavam pesados como chumbo.
Sua voz estava presa na garganta. E no fundo, uma parte dele, talvez a parte que ainda lembrava do menino pobre que fora, sabia exatamente quem era aquela mulher. Ela se aproximou da cama com passos lentos, e cada passo fazia o ar vibrar com poder silencioso. Quando chegou perto, parou e olhou com intensidade que penetrava não apenas os olhos, mas a alma inteira. E então ela falou. Sua voz era melodia e trovão ao mesmo tempo. Era ternura de mãe e autoridade de rainha. Era suavidade de brisa e peso de montanha. Não era voz que se ouvia apenas com os ouvidos, era voz que reverberava dentro do peito, dos ossos, do próprio espírito. Mário Saldanha. Ela disse seu nome, e ele sentiu como se cada célula do seu corpo respondesse àquele chamado. Como se seu próprio nome, nas mãos dela, tivesse poder de desmascarar todas as mentiras que ele contará a si mesmo durante anos. Você declarou ser o novo dono desta fazenda. Ela fez uma pausa, e o silêncio que seguiu foi mais eloquente que 1000 palavras. Mário sentia esse silêncio pesando sobre ele como juízo, mas esqueceu que a dona verdadeira aqui. Ela abriu os braços levemente, um gesto que de alguma forma abarcava não apenas aquele quarto, não apenas aquela fazenda, mas toda a criação. E diante dela, você é apenas pó e cinza. O coronel Mário, homem que fizera governadores tremerem, que comandará exércitos de jagunços, que roubara a terra sem remorso durante décadas, sentiu-se pequeno. Menor que criança. Menor que inseto. Diante daquela presença, todo o seu poder evaporou como orvalho sob sol do meio-dia. Ela deu mais um passo, e agora estava ao lado da cama. Inclinou-se levemente, e Mário viu seu rosto de perto. Não havia raiva naqueles olhos, havia algo pior, decepção. Como mãe olha para filho que escolheu caminho de destruição mesmo sabendo que podia ter escolhido diferente. Esta propriedade foi consagrada a mim há 5 gerações. Cada palmo desta terra foi molhado com suor honesto e orações sinceras. Você pensou que poderia roubá-la com violência e documentos falsos. Ela tocou levemente o peito dele, exatamente sobre o coração. O toque era suave, mas Mário sentiu como se raio o atravessasse. Não raio que destrói, raio que ilumina tudo que estava escondido nas trevas internas. Você expulsou famílias inocentes. Humilhou uma serva fiel de 89 anos. Profanou minha imagem sagrada. Zombou da fé dos simples. E pensou que não haveria consequências. Lágrimas começaram a escorrer dos olhos de Mário contra sua vontade. Não eram lágrimas de arrependimento ainda, eram lágrimas de terror puro diante do sagrado. Mas vim não para destruir você, Mário. Pela primeira vez, sua voz suavizou levemente. Vim porque aquela senhora que você jogou numa cabana orou por sua alma, não por sua morte. Ela pediu que eu abrisse seus olhos antes que fosse tarde demais. Ela colocou a mão sobre o coração dele novamente, e dessa vez Mário sentiu não dor, mas calor, como se algo congelado dentro dele começasse a derreter. Sente isto. Seu coração ainda bate. Ainda há tempo de escolher. Ela se afastou levemente e olhou com seriedade maternal. Continuar no caminho da opressão que leva à perdição eterna, ou permitir que a verdade entre e transforme o que você se tornou. Ela estendeu a mão em direção ao rosto dele, e de seus dedos emanou luz dourada. Olhe e veja quem você realmente é aos olhos de Deus. E então, o mundo explodiu em visões. A mão da Virgem Maria tocou a testa do coronel Mário, e foi como se 1000 anos de memórias fossem despejados em sua mente em segundos. Visões invadiram sua consciência com força devastadora, implacável, misericordiosa e terrível ao mesmo tempo. A primeira visão o levou de volta à infância. Mário se viu com 7 anos de idade, pés descalços e barriga vazia, correndo atrás da carroça onde seus pais carregavam os poucos pertences que tinham. Era dia de despejo. O coronel dono da fazenda onde seu pai trabalhava como meeiro estava expulsando a família porque a colheita não rendera o suficiente para pagar a renda da terra. Ele viu o pai de joelhos, implorando mais uma chance. Viu o coronel, um homem alto, de bigode grosso e chapéu de couro, cuspir na cara do pai e dar ordem para os capangas espancarem o velho até ele parar de implorar. Viu a mãe tentando proteger o marido e sendo empurrada na lama. Viu os irmãos mais novos chorando, sem entender o que estava acontecendo. E viu a si mesmo, aquele menino de 7 anos, fazendo uma promessa enquanto lágrimas desciam pelo rosto sujo de poeira. Quando eu crescer, nunca vou deixar ninguém sofrer o que minha família está sofrendo. Vou ter poder, mas vou usar para proteger os fracos, não para machucar eles. A visão mudou. Agora Mário via sua juventude.
Tinha 15 anos e trabalhava como vaqueiro numa fazenda grande. Era esperto, sabia ler e fazer contas, talento raro no sertão. O dono da fazenda, um homem rico e sem herdeiros, tomou-o sob proteção e começou a ensiná-lo os negócios. Mas junto com os negócios legítimos, ensinou também os ilegítimos, como forjar documentos, como subornar cartórios, como usar violência quando o dinheiro não bastasse, como transformar poder em medo e medo em controle. Mário viu o momento exato em que a escolha foi feita. Tinha 20 anos. O velho fazendeiro ofereceu sociedade em troca de fazer um serviço sujo, expulsar uma família de poceiros que não tinha documentos mas vivia há décadas numa terra cobiçada. O jovem Mário hesitou por um segundo. Lembrou da promessa de menino. Mas então pensou, se eu não fizer, outro faz. E pelo menos assim eu ganho poder para me proteger. E aceitou. A visão mostrou aquela primeira família sendo expulsa. Mário viu os rostos, um casal de idosos, 3 filhos adultos, netos pequenos. Viu a casa sendo queimada. Viu as crianças chorando. E viu a si mesmo, de coração endurecido, dizendo para sua consciência calar a boca. Depois vieram as outras famílias. Dezenas delas. A visão mostrava uma após outra, num desfile doloroso e interminável de rostos destruídos por sua ganância. Cada propriedade roubada. Cada documento falsificado. Cada ameaça feita. Cada pancada ordenada. Cada lágrima derramada por sua causa. Ele viu homens que perderam tudo e caíram no álcool. Viu mulheres que enlouqueceram de desespero. Viu crianças que cresceram marcadas pelo trauma da violência testemunhada. Viu idosos que morreram de desgosto depois de perderem a terra onde passaram a vida inteira. E o pior, viu que cada uma dessas pessoas não era apenas número, não era apenas efeito colateral do progresso como ele costumava justificar para si mesmo. Cada uma era filho ou filha de Deus, cada uma tinha história, sonhos, valor infinito aos olhos do céu. E ele tinha destruído tudo isso por ganância. A visão focou agora especificamente na fazenda Santa Maria. Mário viu as 20 famílias que viviam ali. Não como ele as via, como obstáculos ao seu projeto, mas como eram de verdade, pessoas reais, com medos e esperanças reais. Viu seu João, o trabalhador que assinará os papéis renunciando à terra. Viu o futuro daquele homem. Ele tentaria conseguir emprego na cidade, mas sem qualificação ninguém o contrataria. Cairia no alcoolismo em 6 meses. A esposa o deixaria levando os filhos. Ele morreria sozinho debaixo de uma ponte em 2 anos, com fígado destruído e coração quebrado. Viu Dona Maria, uma das que resistiram. Viu que ela tinha diabetes e precisava de remédios caros. Se fosse expulsa da fazenda, não teria como comprar os remédios. Em 1 ano estaria cega. Em 2, morta. Viu Pedrinho, menino de 8 anos que brincava no rio toda a tarde. Viu que se fosse forçado a sair dali, o trauma da violência o acompanharia pelo resto da vida. Ele desenvolveria transtorno de ansiedade severo, não conseguiria manter relacionamentos saudáveis, repassaria dor para os próprios filhos no futuro. Uma por uma, as consequências invisíveis de suas ações eram expostas. E Mário viu que não destruía apenas propriedades ou situações econômicas, destruía almas, futuros, gerações inteiras. Via que cada ato de violência dele criava ondas de sofrimento que se espalhavam por décadas. Então a visão mudou novamente, e ficou ainda pior. Agora ele via seu próprio futuro, o futuro que o esperava se não mudasse. Viu a si mesmo com 70 anos, deitado numa cama luxuosa de uma fazenda imensa. Mas estava completamente sozinho. Os filhos que criará na violência tinham se voltado contra ele, disputando a herança antes mesmo de ele morrer. A esposa o abandonara anos antes, cansada da crueldade. Os jagunços leais o traíram assim que perceberam que o dinheiro estava acabando. Viu que chamava por socorro, mas ninguém vinha. Chamava pelo nome da mãe, morta há décadas, implorando perdão que ela não podia mais dar. Sentia dores terríveis no corpo, mas a pior dor era a solidão absoluta, a consciência de que desperdiçara a vida inteira construindo um império vazio. E então viu o momento da morte. Seu último suspiro. E depois, o julgamento. Viu sua alma sendo pesada numa balança impossível. De um lado, todas as propriedades que acumulara, todo o poder terreno, todo o dinheiro. Do outro lado, todo o sofrimento que causará, todas as vidas destruídas, todas as promessas quebradas, começando com aquela promessa de menino de 7 anos que jurou proteger os fracos e acabou se tornando o próprio opressor. A balança pendia esmagadoramente contra ele. E embaixo da balança, um abismo.
Escuridão que não era apenas ausência de luz, mas presença de tormento. Solidão eterna. Separação de tudo que é bom, verdadeiro, amoroso. Era o inferno, não como caricatura de fogo e demônios vermelhos, mas como realidade espiritual de quem escolheu, repetidamente, o egoísmo em vez do amor. Mário quis gritar, mas não conseguia. E então a visão parou abruptamente. Ele estava de volta ao quarto. A Virgem Maria continuava ali, sua mão ainda sobre a testa dele. Mas agora seu rosto mostrava não julgamento, e sim compaixão, compaixão que era ainda mais devastadora que qualquer condenação. Esta é sua última chance, ela sussurrou, e suas palavras trouxeram alívio impossível ao tormento das visões. Você tem até o amanhecer para escolher. Pode continuar sendo o coronel cruel que oprime e rouba, caminhando para a perdição eterna. Ou pode voltar a ser Mário, o menino que prometeu proteger os fracos. Ela apontou para a janela, onde uma luz fraca começava a tingir o horizonte. O amanhecer estava a poucas horas de distância. Dona Sebastiana orou por você mesmo depois de tudo que fez. Esse é amor que você não compreende, mas que pode salvá-lo se permitir. Ela começou a se afastar, ficando cada vez mais translúcida, como se estivesse voltando para a dimensão invisível de onde viera. A escolha é sua, mas saiba, se não mudar agora, não haverá mais oportunidades. Esta é minha última visitação a você. A paralisação do corpo de Mário se desfez de repente. Ele caiu da cama, prostrado no chão de madeira, soluçando convulsivamente como não chorava desde que era aquele menino de 7 anos expulso da fazenda com a família. Me perdoe, gritou ele para a figura que já estava quase invisível. Meu Deus, me perdoe. Eu me tornei o monstro que jurei nunca ser. O que eu faço? Como eu reparo tudo que destruí? A Virgem Maria parou na porta, quase completamente desaparecida. Mas sua voz ainda chegou clara e suave. Comece devolvendo o que não é seu. Continue pedindo perdão aos que você feriu. Termine vivendo o resto da vida reparando o mal que fez. E nunca, nunca esqueça, nenhum pecado é grande demais para a misericórdia de Deus, mas só quem se arrepende de verdade pode recebê-la. E ela desapareceu. O quarto voltou ao normal. A luz azul se foi. O frio desapareceu. O perfume de rosas foi diminuindo até sumir. Mas algo havia mudado irreversivelmente dentro do coronel Mário Saldanha. Ele ficou prostrado no chão, chorando durante horas, até que a luz do amanhecer entrasse pela janela. E quando o sol nasceu, o homem que se levantou daquele quarto não era mais o mesmo que tinha deitado na noite anterior. A conversão havia começado. Quando o sol finalmente nasceu naquela manhã, os jagunços que dormiam no andar de baixo acordaram com barulho estranho vindo do quarto do patrão. Eram soluços. Choro convulsivo. Coisa que nunca tinham ouvido do coronel Mário, homem que ria de desgraça alheia mas nunca mostrava fraqueza própria. 2 deles subiram armados, pensando que talvez fosse emboscada, algum inimigo que tivesse conseguido entrar. Mas quando abriram a porta, encontraram cena impossível. O coronel estava prostrado no chão, de joelhos, com o rosto molhado de lágrimas. Não estava ferido fisicamente, mas parecia destroçado de outra forma, como alguém que tivesse visto algo que nenhum olho humano deveria ver e sobrevivido, mas jamais seria o mesmo. Patrão, chamou um deles com receio. O senhor tá bem? Mário levantou o rosto e eles recuaram assustados. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, mas havia algo diferente neles. Não era mais aquele olhar duro, calculista, cruel. Era olhar quebrantado, palavra estranha para descrever, mas era a única que fazia sentido. Sai daqui, disse ele com voz rouca. Sai e chama todo mundo. Todos os homens, todas as famílias que ainda estão aqui. Quero falar com todo mundo. Agora. Os jagunços se entreolharam confusos, mas obedeceram. Meia hora depois, no terreiro da fazenda, estavam reunidos os 8 jagunços armados e as 15 famílias de trabalhadores que ainda resistiam. Todos de pé, tensos, esperando mais ameaças, mais violência. Mas o que viram deixou todos sem palavras. O coronel Mário saiu da casa descalço. Sem chapéu. Sem armas. Sem a postura arrogante de sempre. Caminhava devagar, cabisbaixo, como homem carregando o peso invisível nas costas. Quando chegou perto do povo reunido, ele parou. E então fez algo que ninguém jamais imaginaria ver. Ajoelhou no chão de terra. As mulheres sufocaram gritos de surpresa. Os homens ficaram paralisados. Os jagunços apertaram as armas sem saber o que fazer. E Mário começou a falar,
com voz quebrada de choro que não conseguia mais segurar. Eu sou um monstro, disse ele olhando para o chão, incapaz de erguer os olhos. Um criminoso. Um opressor. Merecia morrer 1000 vezes pelo que fiz a vocês. Ele respirou fundo, tentando controlar os soluços. Essa noite Nossa Senhora veio até mim. Murmúrios percorreram a multidão. Alguns olharam uns para os outros incrédulos. Mas algo na voz dele, na postura destroçada, no choro sincero, fazia parecer que ele não estava mentindo. Ela me mostrou tudo o que fiz de errado. Todas as famílias que destruí. Todo o sofrimento que causei. Me mostrou o menino que eu fui e o monstro que me tornei. Me mostrou para onde eu estava indo, e era um abismo sem volta. Ele finalmente ergueu os olhos, encarando as pessoas que havia aterrorizado nos últimos dias. Mas ela também me mostrou que ainda dá tempo de mudar. Que ainda dá tempo de consertar, mesmo que seja impossível consertar tudo. Mário se virou e começou a caminhar, ainda descalço, ainda chorando, em direção aos fundos da propriedade. As pessoas o seguiram em silêncio, sem entender o que estava acontecendo. Ele parou na frente da cabana onde Dona Sebastiana estava presa. Abriu a porta com mãos trêmulas. A luz da manhã entrou no lugar escuro, e todos viram a idosa de 89 anos sentada no chão, segurando a imagem de Nossa Senhora contra o peito. Ela olhou para o coronel sem medo, apenas com compaixão que só quem reza pelo inimigo consegue ter. Mário entrou na cabana, caiu de joelhos aos pés dela e começou a chorar de forma ainda mais intensa. Dona Sebastiana, eu não mereço nem falar seu nome. O que eu fiz com a senhora? Com estas famílias? Eu sou. Ele não conseguiu terminar a frase, afogado pelo próprio choro. A idosa, com as mãos trêmulas pelo peso dos anos e pelo sofrimento dos últimos dias, colocou a mão sobre a cabeça curvada do homem que a havia humilhado. Se a Virgem Maria não desistiu de você, filho, disse ela com voz suave mas firme, quem sou eu para não perdoar? Aquele toque, aquele perdão imerecido, quebrou as últimas defesas de Mário. Ele abraçou os pés da idosa e chorou como criança chorando nos braços da mãe. As mulheres que assistiam começaram a chorar também. Alguns homens enxugaram os olhos disfarçadamente. E os jagunços, homens acostumados com violência e morte, ficaram completamente perdidos diante daquela cena de graça impossível. Mário ajudou Dona Sebastiana a se levantar com cuidado, como se ela fosse feita de porcelana. Ele a levou de volta para a casa grande, para o quarto principal, e disse: esta casa é sua, Dona Sebastiana. Sempre foi. Eu vou dormir na cabana até conseguir um canto para onde ir embora. Você não vai embora, disse ela olhando fundo nos olhos dele. Você vai ficar aqui e vai aprender a trabalhar de verdade. Vai aprender a rezar. Vai aprender que poder não é oprimir, é servir. Ele assentiu, incapaz de falar. Nos dias seguintes, o coronel Mário começou a reparação. Não foram gestos simbólicos ou palavras vazias, foram ações concretas, mudanças reais, transformação visível. Primeiro, ele chamou todos os jagunços. Pagou o que devia a cada um e os dispensou. Não quero mais violência na minha vida. Podem ir. Se algum de vocês quiser mudar de vida também, fiquem. Mas para trabalhar honesto, não para ameaçar ninguém. 5 deles foram embora imediatamente, aliviados por saírem daquele lugar estranho onde o patrão tinha enlouquecido. 3 ficaram, homens cansados da violência, que viram naquela conversão impossível uma chance de mudarem também. Depois, Mário queimou todos os documentos falsos que havia forjado ao longo dos anos. Fez uma fogueira no meio do terreiro e jogou papel por papel nas chamas, confessando em voz alta cada propriedade roubada, cada família prejudicada. Fazenda São Pedro. Roubei do velho Antônio em 1998 com documento falsificado. Papel nas chamas. Sítio Boa Vista. Tomei da viúva Conceição ameaçando matar os filhos dela. Mais papel queimado. Foi uma lista longa, dolorosa, humilhante. Mas ele não parou até confessar tudo. No terceiro dia, ele foi até a delegacia da cidade. Entrou e disse ao delegado, que estava no bolso dele há anos: vim me entregar. Tenho uma lista de todos os crimes que cometi: grilagem, falsificação de documentos, ameaças, agressões. Tá tudo aqui. O delegado ficou pálido. Coronel, o senhor tá louco? Isso aqui vai te botar na cadeia por décadas. Eu sei. E eu mereço. Mas antes de ir preso, preciso consertar o que der para consertar. O delegado,
Desconcertado, não sabia o que fazer. Por fim, disse: Olha, vou guardar essa confissão. Mas por enquanto não vou te prender. Você vai consertar o que está dizendo que vai consertar, e depois a gente vê o que a justiça decide. Mário assentiu e voltou para a fazenda. Nos dias seguintes, ele começou a devolver as terras. Foi pessoalmente a cada família que havia expulsado nos últimos anos, aquelas que ainda viviam na região, e devolveu as escrituras legítimas. Muitos não acreditaram no começo. Alguns cuspiram na cara dele. Uma mulher idosa o esbofeteou e ele aceitou a pancada de cabeça baixa, dizendo apenas: a senhora tem todo o direito. Me perdoe. Mas aos poucos, vendo que a mudança era real, algumas pessoas começaram a perdoar. Não era perdão fácil, não era esquecimento, mas era graça sendo estendida a quem não merecia, da mesma forma que Dona Sebastiana havia estendido a ele. E quanto às 20 famílias da fazenda Santa Maria, as 5 que haviam sido expulsas e as 15 que resistiram, Mário fez algo que ninguém esperava. Usou todas as suas economias pessoais para construir casas de verdade para cada uma delas. Não casebres, mas casas dignas, com tijolos sólidos, telhado bom, água encanada. E mais, registrou a escritura de cada casa no nome das famílias. Quero que vocês sejam donos de verdade, disse ele com humildade que ainda estava aprendendo a ter. Não quero que dependam de ninguém. Esta terra é de vocês. Por direito e por justiça. Seu José, o homem que havia assinado os papéis de renúncia, voltou quando soube da mudança. Encontrou Mário trabalhando sob o sol, carregando tijolos para a construção das casas. É verdade que o senhor está devolvendo tudo? Mário parou, limpou o suor do rosto e olhou para o homem cujo futuro quase destruíra. É verdade. E eu peço perdão, seu José. Do fundo da minha alma, eu peço perdão. Os dois homens ficaram em silêncio por um momento. Então seu José estendeu a mão. Se Deus perdoa, quem sou eu para não perdoar? E eles apertaram as mãos, opressor e oprimido, agora irmãos na mesma terra consagrada. A conversão do coronel Mário não foi instantânea no sentido de ser fácil. Foi instantânea no sentido de ser radical, uma ruptura completa com o passado, uma decisão firme de não voltar atrás. Mas o processo de reparação, de aprendizado, de transformação real levaria anos. E ele estava disposto a viver esses anos, quantos fossem necessários, para consertar o que destruíra. Porque tinha visto o abismo. E tinha visto a mão estendida da Virgem Maria oferecendo outro caminho. E tinha escolhido, finalmente, o caminho certo. 2 semanas depois do encontro sobrenatural, a fazenda Santa Maria estava irreconhecível. Não pela estrutura física, as casas ainda estavam sendo construídas, os campos ainda precisavam ser replantados, mas pela atmosfera. Onde antes havia medo, tensão, agora havia algo parecido com esperança cautelosa. O coronel Mário trabalhava todos os dias sob o sol escaldante. Suas mãos, antes acostumadas apenas a segurar copos de uísque e documentos falsos, agora tinham calos de trabalho honesto. Ele carregava tijolos, misturava cimento, ajudava a erguer paredes das casas que prometera construir. Os trabalhadores observavam com desconfiança que aos poucos ia se transformando em respeito. Alguns ainda mantinham distância. Feridas muito profundas não cicatrizam em dias. Mas outros começavam a ver que a mudança era real, não teatro passageiro. Dona Sebastiana recuperava-se lentamente na casa grande. Seu corpo frágil sofrerá muito durante os dias na cabana úmida, mas sua fé permanecia intacta. Ela passava as manhãs na varanda, rezando o terço e observando o movimento da fazenda voltando à vida. Uma tarde, Mário se aproximou dela com jeito de menino pedindo permissão. Dona Sebastiana, posso falar com a senhora? Pode, filho. Senta aqui. Ele sentou no chão da varanda, aos pés dela, recusando a cadeira vazia ao lado. Ainda não se sentia digno de sentar como igual. Eu queria pedir uma coisa. Fala. A capela. Eu profanei aquele lugar sagrado. Joguei a imagem de Nossa Senhora no canto como se fosse lixo. Eu queria consertar aquilo. Restaurar a capela. Com minhas próprias mãos, se a senhora deixar. Dona Sebastiana olhou para ele com olhos que tinham visto quase um século de vida. Você pode. Mas não faz isso só para limpar sua consciência. Faz porque você quer, de coração verdadeiro, honrar a mãe que te salvou da perdição. É por isso que eu quero, Dona Sebastiana. Eu juro que é por isso. Então vai.
E que Deus abençoe teu trabalho. Mário começou no dia seguinte. Acordava antes do sol nascer e ia até a capela antes de começar o trabalho nas casas. Limpou cada canto, varreu cada teia de aranha, raspou o mofo das paredes. Trabalho que poderia ter pago alguém para fazer, mas ele fazia questão de fazer sozinho. Era penitência, mas era também amor nascente. Quando chegou o momento de restaurar a imagem de Nossa Senhora, ele a pegou com reverência de quem pega a relíquia sagrada. O gesso tinham lascado no manto de onde havia caído. Mário olhou para aquela marca, cicatriz de sua profanação, e chorou. Me perdoe, minha mãe. Me perdoe por ter tratado a senhora desse jeito. Ele mesmo pintou o concerto com tinta que trouxe da cidade. Não ficou perfeito. Suas mãos não tinham habilidade de artesão, mas foi feito com tanto cuidado, tanto amor, que aquela imperfeição se tornou bela à sua maneira. Levou 3 semanas para restaurar completamente a capela. Pintou as paredes de branco, invernizou os bancos de madeira, consertou o altar, colocou flores frescas que as mulheres da fazenda traziam todo dia. Quando terminou, chamou Dona Sebastiana para ver. A idosa entrou apoiada em sua bengala e parou na porta, emocionada. A capela estava mais bonita do que estivera em décadas. Ficou lindo, filho. A Virgem Maria está sorrindo de satisfação. E naquele momento, algo extraordinário aconteceu. Um perfume de rosas encheu a capela. Não havia rosas ali, apenas cravos e margaridas do campo. Mas o perfume era inconfundível, forte, sobrenatural. Era o mesmo perfume da noite da aparição. Mário caiu de joelhos no mesmo instante, e Dona Sebastiana junto com ele. Outros trabalhadores que estavam por perto sentiram o perfume e vieram correndo. Um a um, todos entraram na capela e caíram de joelhos. O perfume durou vários minutos, envolvendo a todos como um abraço invisível. E quando finalmente se dissipou, deixou no coração de cada pessoa presente uma certeza. A Virgem Maria estava mesmo ali, estava mesmo cuidando daquela terra, estava mesmo transformando o que parecia impossível de ser transformado. Dona Rita, uma das trabalhadoras que nunca havia perdido a fé mas que estava quase perdendo a esperança, começou a chorar. Ela não nos abandonou. Nunca nos abandonou. E todos ali, oprimidos e opressor convertido, choraram juntos, unidos pela mesma graça, protegidos pela mesma mãe. Naquela noite, Mário pediu a Dona Sebastiana que lhe ensinasse a rezar de verdade. Eu sei decorar Pai Nosso e Ave Maria desde criança, mas nunca rezei de coração. Nunca entendi o que estava dizendo. Quero aprender. A idosa sorriu com ternura maternal. Rezar não é só repetir palavras, filho. É conversar com Deus como você está conversando comigo agora. É abrir o coração e falar a verdade, mesmo quando a verdade dói. Eles se sentaram na varanda sob o céu estrelado do sertão, e Dona Sebastiana começou a ensinar. Ensinou sobre o terço, sobre cada mistério, sobre o significado de cada oração. Mas mais importante que isso, ensinou que oração é relacionamento, não obrigação. Quando você reza para Nossa Senhora, você está falando com a Mãe de Jesus e Mãe Nossa também. Ela entende de sofrimento, viu o próprio Filho morrer na cruz. Ela entende de perdão, perdoou os que mataram Jesus. Ela entende de recomeço, ficou firme mesmo quando tudo parecia perdido. Mário ouvia cada palavra como quem ouve tesouro sendo revelado. E quando você reza pelo povo, pelos que você machucou, você está pedindo que Deus abençoe eles. Está colocando o bem deles acima do seu bem. É isso que transforma o coração, filho. Naquela noite, Mário rezou seu primeiro terço de verdade. Tropeçou nas palavras, perdeu a conta das Ave-Marias, teve que recomeçar várias vezes. Mas cada palavra saía do coração, e isso fazia toda a diferença. Os dias foram passando, e a transformação continuava. As casas ficaram prontas, e cada família recebeu sua escritura em cerimônia simples mas emocionante. Mário entregava os documentos de joelhos, pedindo perdão a cada uma. Alguns perdoaram na hora. Outros precisaram de tempo. Dona Maria, a que tinha diabetes, levou semanas para conseguir olhar para ele sem raiva. Mas um dia ela se aproximou e disse: "Eu não esqueço o que você fez. Mas eu perdoo, porque é isso que Nossa Senhora quer que eu faça." E aquele perdão, custoso, difícil, verdadeiro, foi mais precioso para Mário que qualquer propriedade que já possuíra. Ele vendera todas as suas outras fazendas, devolvendo o que pôde aos donos legítimos e usando o restante para criar um fundo de reparação.
Qualquer família que ele havia prejudicado nos últimos 20 anos poderia requisitar ajuda desse fundo, para reconstruir casas, comprar ferramentas, começar de novo. A notícia se espalhou pela região, e muitos vieram. Alguns com raiva justa, querendo apenas o dinheiro e nunca mais ver a cara dele. Outros, tocados pela sinceridade da conversão, ofereciam perdão junto com a requisição. O delegado da cidade apareceu um dia na fazenda. Coronel, quer dizer, Mário, preciso conversar com você. Eles se sentaram sob a mangueira do terreiro. Aquela confissão que você fez, eu levei pro promotor. Ele quer saber o que fazer. Tecnicamente, você cometeu crimes que dão muitos anos de cadeia. Mário respirou fundo. Eu sei. E eu aceito o que vier. Mas só peço uma coisa, me deixa terminar as reparações antes de me prender. Ainda tem famílias que eu preciso encontrar, ainda tem dívidas que eu preciso pagar. O delegado ficou quieto por um momento. O promotor disse que, considerando a reparação que você está fazendo, considerando que muitas vítimas estão aceitando acordos, considerando que você confessou voluntariamente, ele vai oferecer acordo. Você vai ter que fazer serviço comunitário, vai perder todas as propriedades que ainda tiver em nome seu, vai ficar sob supervisão judicial por anos. Mas não vai ser preso, não enquanto continuar reparando o que destruiu. Mário fechou os olhos, agradecendo em silêncio. Obrigado, Senhor. Obrigado, Nossa Senhora. Eu não merecia essa misericórdia. Quando o delegado foi embora, Mário voltou para a capela. Ajoelhou diante da imagem restaurada de Nossa Senhora e falou de coração aberto. Minha mãe, eu ainda não entendo por que a senhora não desistiu de mim. Eu fiz tanta coisa ruim, destruí tanta gente. Mas a senhora veio, me mostrou a verdade, me deu chance de mudar. Eu prometo que vou passar o resto da vida tentando ser digno dessa misericórdia. Não vou conseguir consertar tudo, sei que não dá. Mas vou tentar. Todos os dias, até meu último suspiro, eu vou tentar. E ali, naquela capela pequena do sertão piauiense, sob o olhar sereno de uma imagem de gesso que era portal para a misericórdia infinita, o homem que fora coronel cruel chorou de gratidão. Porque tinha sido o pior dos pecadores. E tinha recebido o maior dos perdões. Não por mérito próprio, mas por graça pura, aquela graça que transforma a água em vinho, pecadores em santos, morte em vida, desespero em esperança. A restauração não era apenas da capela. Era da alma. E estava apenas começando. 6 meses se passaram desde a noite da aparição. A fazenda Santa Maria estava transformada. Não voltará ao que era antes, mas se tornará algo novo, algo melhor. As 20 famílias agora tinham casas próprias com escrituras registradas. Os campos foram replantados, e a primeira colheita estava pronta. O gado voltará a crescer com bezerros novos nascendo quase toda semana. Mário não era mais chamado de coronel. Era apenas Mário, ou seu Mário pelos mais velhos. Acordava antes de todos, trabalhava mais que qualquer um. Vivia numa casa simples que ele mesmo construíra, 2 peças apenas, cama de solteiro, fogão a lenha, imagem de Nossa Senhora na parede. Dona Sebastiana se tornará sua mãe espiritual. Todas as noites, ele ia até a varanda dela para rezar o terço juntos. Ela o ensinava não apenas orações decoradas, mas sabedoria de vida. Filho, dizia ela, conversão não é só dizer me arrependi e pronto. É acordar todo dia e escolher de novo ser diferente do que você foi ontem. As famílias, aos poucos, foram abrindo o coração. Quando o filho de seu Antônio adoeceu, foi Mário quem levou o menino para o hospital e pagou tudo. Quando Dona Rita precisou de dinheiro para a operação do marido, foi Mário quem deu sem pedir nada em troca. Pequenos gestos. Ações concretas. Amor demonstrado não em palavras, mas em presença real. Um domingo, fizeram missa de ação de graças na fazenda. Mais de 100 pessoas vieram, algumas curiosas, outras realmente querendo ver se a transformação era real. O padre falou sobre o filho pródigo e chamou Mário para a frente. Conta para essas pessoas o que aconteceu com você. Mário tremeu, mas obedeceu. Contou a história completa. A aparição, as visões, a escolha de mudar. Não embelezou nada, não se fez de vítima. Eu não mereço perdão de ninguém aqui. Mas Nossa Senhora me deu uma chance que eu não merecia. E eu decidi passar o resto da vida tentando consertar o que destruí. Dona Sebastiana se levantou e segurou sua mão. Este homem me fez sofrer muito. Mas ele mudou. De verdade. E se eu, que sofri tanto, consigo perdoar,
Talvez vocês também consigam. Lentamente, uma por uma, muitas pessoas se aproximaram. Seu Zé Carlos estendeu a mão. Você devolveu minha terra. Eu perdoo. Dona Conceição o abraçou chorando. Eu rezei por sua conversão durante anos. Deus provou que nada é impossível. E no meio daquilo tudo, uma brisa suave trouxe novamente o perfume impossível de rosas. Todos sentiram. Todos souberam que a Virgem Maria estava ali, testemunhando aquele momento de reconciliação. A notícia da conversão se espalhou. Outros fazendeiros poderosos ouviram e começaram a questionar suas próprias vidas. Políticos corruptos devolveram dinheiro roubado. Grileiros abandonaram invasões. Não foi revolução nacional, foi mudança silenciosa, pessoa por pessoa, coração por coração. A colheita naquela fazenda não era apenas de milho e mandioca. Era colheita de almas restauradas, de vidas transformadas, de amor vencendo onde antes reinava o ódio. 2 anos depois da aparição, Mário teve outro sonho. A Virgem Maria apareceu novamente, mas desta vez não vinha para confrontar, vinha para consolar. Mário, disse ela com ternura maternal, você fez bem. Aceitou a graça e a viveu até as últimas consequências. Continue assim. E saiba que quando sua hora chegar, você não encontrará o abismo que viu naquela noite. Encontrará meu filho, que te dirá, muito bem, servo bom e fiel. Colocaram uma placa na entrada da fazenda. Fazenda Santa Maria, terra consagrada à Virgem Maria. Aqui o poder humano se curvou diante do poder divino. Aqui a opressão foi vencida pela misericórdia. Porque nada é impossível para Deus. Lucas 1h37. Dona Sebastiana faleceu aos 93 anos, dormindo em paz com o terço nas mãos. Mário chorou sua morte como o filho chora a perda da mãe, mas agradeceu por tê-la conhecido. Ele viveu mais 20 anos servindo, ajudando, orando, trabalhando. Quando finalmente sua hora chegou, aos 68 anos, estava na roça ajudando na colheita. Sentiu dor no peito e disse a seu José, acho que é agora, meu amigo. Tá tudo bem. Eu tô em paz. O padre deu-lhe os últimos sacramentos. E quando estava sozinho, Mário viu o que ninguém mais viu. A Virgem Maria apareceu pela 3ª vez, trazendo Dona Sebastiana ao seu lado, radiante. Vem, Mário, disse Maria estendendo a mão. Teu trabalho aqui terminou. Agora vem receber a recompensa. Quando encontraram seu corpo, tinha sorriso de paz no rosto e as mãos segurando um terço. A fazenda Santa Maria continuou prosperando. A história foi contada geração após geração, lembrando a todos que nenhum poder terreno supera a autoridade da Mãe do Céu, e nenhum coração está tão endurecido que a intercessão de Maria não possa amolecer. Hoje, décadas depois, a fazenda Santa Maria ainda existe. A capela foi ampliada, mas a imagem centenária permanece no mesmo lugar. Pessoas continuam vindo de longe para rezar ali, buscando paz que o mundo não pode dar. A história do Coronel Mário é contada para glorificar não o homem, mas a misericórdia de Deus que alcança até os mais perdidos. As lições são eternas. Nenhum de nós está longe demais da misericórdia. Enquanto há vida, há chance de recomeço. A oração intercessória move o céu. Dona Sebastiana orou pela conversão do opressor, não por vingança. Arrependimento verdadeiro gera mudança de vida. Mário não apenas se arrependeu, ele reparou. E perdão liberta quem perdoa tanto quanto liberta quem é perdoado. Se esta história tocou seu coração, talvez seja o Espírito Santo te mostrando algo que você precisa ouvir. Talvez seja chamado para você também mudar alguma área da sua vida. Escreva amém nos comentários se você acredita que Deus ainda faz milagres. Compartilhe esta história com alguém que precisa acreditar novamente, com alguém que acha que seus erros são grandes demais para serem perdoados. Inscreva-se neste canal para continuar ouvindo histórias de fé, amor e transformação. Histórias que mostram que Deus está presente, ativo, transformando vidas reais. Porque não importa quão escuro esteja a noite, o amanhecer sempre chega. Não importa quão pesado seja o erro, o perdão sempre está disponível. Não importa quão longe você tenha ido, a mão de Deus ainda alcança onde você está. A Fazenda Santa Maria é prova viva disso. E sua vida pode ser também. Que a Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, interceda por você. Que ela abra os olhos dos que ainda estão cegos pelo pecado. Que ela conduza todos nós de volta para os braços do Pai que nunca para de nos amar. Amém.